Queridos, eu não sei vocês, mas o meu ano passado, 2025, foi um ano muito difícil. Não vou dizer que foi o mais difícil, porque a vida do crente parece um eletrocardiograma, né? Tem altos e baixos o tempo inteiro. No começo do ano passado, eu descobri que eu precisava fazer uma cirurgia. Eu tinha um útero com um volume muito aumentado, um mioma do lado de fora e vários outros por dentro do útero inteiro. Fui encaminhada para o serviço do convênio no hospital aqui em Santos para fazer a cirurgia. E o médico me disse que antes da cirurgia eu precisava tomar uma injeção. Essa injeção era um bloqueio hormonal. É uma injeção que muita gente que tem câncer toma para diminuir o tamanho de tumor. É uma injeção que causa muitas reações. Eu passei pelo médico no começo do ano, e aí mesmo sendo convênio, mesmo sendo consulta particular, hoje em dia a gente também espera muito tempo. E eu levei muito tempo para conseguir fazer uma ressonância depois. A medicação que o médico queria que eu tomasse era uma medicação de alto custo, então era dada pelo governo. E aí você tem que entrar com um processo e esperar que essa injeção saia. E aí o médico falou para mim assim, olha, eu vou pedir 2, porque vai que a gente precisa adiar a cirurgia, aí pelo menos tem outra já de reserva. Eu fiz isso. Tomei a injeção em junho. A cirurgia estava marcada para outubro. A gente precisava esperar 3 meses entre o início do efeito da injeção, onde os meus hormônios foram a 0, até a data da cirurgia em outubro. Tomei a injeção. Foi um dos piores remédios que eu tomei na minha vida. Eu tinha dores pelo corpo inteiro horríveis. Tinha dia que eu não conseguia sair da cama. Meu marido e os meus filhos assumiram a casa. E aí, assim, quem olha para mim, a casca é dura por fora, mas eu sou bem mole por dentro. E chegou outubro, depois de muito sofrimento, chegou o dia da cirurgia. Um dia antes, eu recebi um telefonema do hospital, aqui em Santos, dizendo que a cirurgia estava cancelada. Porque o médico tinha feito o pedido errado, o convênio tinha feito o pedido errado, o hospital tinha feito o pedido de um jeito errado para o convênio, então eles iam cancelar a cirurgia. Todo mundo dizia para mim, Dani, tem certeza que você vai fazer essa cirurgia? É invasiva. E eu dizia, se for da vontade de Deus, as coisas vão dar certo. E aí, às vezes, encontrei com a Claudinha um dia lá no consultório. E aí, eu dizia, se for de Deus, vai dar certo. Mas quando a gente escuta um não, mesmo a gente tendo dado liberdade para Deus agir, é muito difícil ouvir um não. É muito difícil ouvir que foi cancelado. E aí você diz, mas eu pago tanto de convênio, tantos anos, nunca usei, porque nunca fiz nenhuma cirurgia além dos 2 partos, e o último já tem 12 anos. E aí eu falei, tá bom, vou voltar no médico, vamos ver o que a gente faz. Marca de novo a consulta, 1 mês depois, 2 meses depois, o médico falou para mim, você tem que tomar outra injeção. Porque até lá a gente precisa manter você sem sangramento nenhum
precisa diminuir o tamanho dos miomas. E eu não posso correr o risco de você estar sangrando na época da cirurgia. A minha cirurgia foi marcada de novo para o dia 28 de novembro. Dia 27 era aniversário da Radassa. E culto de ação de graças do ano passado. Eu não estava aqui. Porque a cirurgia ia ser no dia seguinte. E aí, à tarde, ninguém tinha me ligado, eu liguei para o hospital. Eles me disseram novamente, a sua cirurgia está cancelada. Dessa vez, porque a gente não tem mais credenciamento com o seu convênio. Eu falei, mas ninguém me avisa? Ah, o médico já foi avisado, já está tudo cancelado, já está tudo desmarcado. E aí aquela pessoa que disse várias vezes, se for da vontade de Deus vai ser, desmoronou um pouco. Porque as reações que aquela injeção me causava eram tão horríveis. E foi muito difícil tomar a primeira, e foi muito mais difícil tomar a segunda e saber que não tinha adiantado nada. E aí, eu não vim no culto de ação de graças, mas eu vim no domingo seguinte, estava sentada ali atrás, seu Cosme estava atrás de mim. Não sei se ele vai lembrar disso. Eu vim me sentindo derrotada para o culto aquele dia. Eu não entendia por quê. Mesmo orando, mesmo colocando nas mãos de Deus, as respostas eram sempre negativas. Mesmo tomando aquela bendita injeção que me fazia tanto mal. E aquele culto eu vim tão cabisbaixa. No momento de oração, a pastora Laura e o pastor Tiago acompanharam bem essa fase. A pastora Laura pediu para que quem estivesse por perto orasse por mim. Me lembro da Caterina orando por mim naquele dia. E quando eu virei para trás, o seu Cosme olhou para mim e falou assim, levanta a cabeça, porque Deus está cuidando de você. Às vezes a resposta vem e a gente nem se dá conta. Aquilo que o seu Cosme falou para mim, me mostrou que Deus estava cuidando de mim. E a gente vê ele ali quietinho, sempre, no culto. Mas foi aquilo que ele me falou, que me mostrou o quanto Deus ainda me amava. E aí já era final de ano, já era dezembro, né? Já era quase dezembro. Eu falei assim em casa, eu não vou mais correr atrás de nada, chega, deixa o ano acabar, começar, o ano que vem a gente vê. A injeção tinha um prazo de efeito no organismo aí de 3 meses, fazendo efeito. Eu falei, eu tenho tempo. Não vou correr atrás disso agora. Inúmeras ligações para o convênio, eu não sei quantos tipos de protocolos eu já tinha anotados. Já tinha feito carta, já tinha passado o número da OAB do Lu. Dito, eu sou casada com um advogado, eu nem pago para processar vocês. Mas Deus tinha tudo planejado. Quando Deus disse não e impediu de todas as formas possíveis e imagináveis, eu não sabia que Deus estava cuidando de mim.
Passado um tempo, a Priscila está aqui hoje. Priscila me pegou aqui no corredor e falou assim: por que você não vai com a Lígia, que é a nora dela? Ela é especialista nessa cirurgia que você precisa fazer. Falei, mas ela nem atende o meu convênio. Imagina que eu ia sair daqui para ir ser atendida do Einstein. Passou. Véspera de Natal, eu acho, a Priscila me ligou. Dani, liga para o consultório da Lígia, marca a consulta, que eu já falei com ela, ela vai atender você. E não se preocupa, porque ela atende o seu convênio em outro hospital. Falei, tá bom. Só que nesse meio tempo, eu troquei de convênio. Porque eu fiquei com tanta raiva do outro. E eu estava em época que eu podia trocar e não ter carência para cumprir. E aí eu consegui fazer a troca do convênio. Passei na hora da Priscila, a doutora Lígia aqui me atendeu assim, com o maior carinho do mundo, com a maior paciência. Ela olhou os meus exames e falou para mim assim: você não podia ter feito a cirurgia que queriam fazer em você. Ela falou das duas uma. Ou o médico ia te levar para o centro cirúrgico, ia desistir de fazer, ou ele ia conseguir começar a cirurgia e não ia conseguir terminar. Você podia ter morrido na mesa do centro cirúrgico. Naquela hora, eu falei, está explicado o porquê que deu tudo errado. Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim ainda tinha um temor, ou como o povo diz, gato escaldado tem medo de água fria. Eu já ia fazer tudo com o pé atrás de que daqui a pouco chega um não. Então tem que fazer o exame, eu já ficava, principalmente porque eu tinha mudado de convênio. Dizia, como é que eles vão autorizar uma cirurgia com 30 dias que eu estou aqui? E Deus foi tão bom. As portas se abriram de uma forma tão impressionante que todos os exames foram liberados. Dois meses depois eu estava entrando no centro cirúrgico. Uma equipe e num hospital em São Paulo que eu não fazia ideia de que podiam cuidar tão bem de mim. Eu fui acostumada a cuidar dos outros. Como fisioterapeuta, eu sempre fui, mesmo desde criança, aquela que cuidava. Ser cuidada é difícil. Mas eles cuidaram de mim com um carinho tão grande. Todas as portas foram se abrindo de um jeito que a gente ficava impressionado e dizia, nossa, Deus fez isso. Quando eu entrei no centro cirúrgico, quando eu cheguei no hospital, a minha pressão estava 16/11. Eu já tinha tomado todos os remédios. Aí o Lu fez assim, nossa, será que vão cancelar? Aí a enfermeira falou, não, acho que não, daqui a pouco eles chamam para o centro e... Daqui a pouco eles me dão um remedinho, né? Aí a gente dá uma acalmada. O remedinho não veio. Um pouco depois já me mandaram trocar de roupa, que iam me levar para o centro. E aí eu fiquei ali na sala de espera do centro cirúrgico, na maca, dentro do que eles chamam de recuperação anestésica. E na BP, essa sala tem um painel de vidro assim muito grande,
de onde você enxerga quase São Paulo inteiro. E bem de frente para o leito onde eu estava, tinha a torre do Hospital do Câncer de São Paulo, do AC Camargo. Eu fiz especialização lá. É um lugar pelo qual eu tenho um carinho muito grande. E ali naquela maca eu olhei para fora e eu vi o pôr do sol mais lindo, acho que eu já vi na minha vida. E eu achava que eles iam me levar ali para aquela sala e eu ia ficar 5 minutos e depois já ia para o centro cirúrgico. Eu fiquei acho que pelo menos umas 2 horas ali. A médica veio conversar comigo, o anestesista veio conversar comigo, todo mundo veio falar comigo e ninguém me dava nenhum remedinho para a pressão baixar. Umas 2 horas depois, acho que já tinha escurecido, eu fui para o centro. E aí, quando eles chegaram para medir minha pressão, eu falei assim, nossa, e agora que vai estar lá em cima e eles vão me mandar de volta para o quarto? Estava 12/7. Sem remédio, sem medicação, sem absolutamente nada. E esse foi um tempo em que eu fiquei em oração entre ficar esperando pela cirurgia e o momento de tomar anestesia, e eu ouvi que ao invés de uma anestesia eu ia ter que tomar 2. E como alguém que já trabalhou dentro de hospital e dentro de UTI, eu tinha muito medo da intubação. Não pela intubação em si, mas o medo de não voltar dela. O medo que eu não podia falar para ninguém em casa. A Wanda falou agora há pouco. O medo de morrer. E eu fiquei orando. Chegou uma hora que, quando a médica falou assim, agora você vai sentar, porque a gente vai fazer a hack, e quando você deitar, a gente já faz a geral e você não vê mais nada. Fica tranquila. Mal sabia ela que esse era o meu medo, do momento que a gente não vê mais nada. O meu medo era esse. E ali naquele lugar eu disse, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não sei quais são os seus planos, mas eu não quero morrer. Sabe, Senhor, os meus filhos ainda são pequenos e eu quero poder conviver com eles mais tempo. Mas, seja feita a tua vontade. Foi meu último pensamento. Tem uma leve lembrança da máscara de oxigênio, dessas coisas assim. Mas a médica me acordou depois, quando acabou. Com todo carinho, a doutora Lígia chegou para mim e fez assim, Dani, acorda. Já acabou. Já conversei com seu marido. Mandei mensagem para ele e já avisei que acabou. Naquela hora eu respirei e fiz. Voltei. Obrigada, Jesus. Depois de amanhã faz 90 dias desse dia. E eu recebi um carinho de Deus, assim, através daquelas pessoas que eu nunca imaginei. Com coisas que eu não fazia nem ideia. Que dava medo até de depois, quando saísse do hospital, vir uma listinha de cobrança enorme. Quando a médica me deu alta, ela falou assim, antes de você ir embora, como você vai descer a serra, eu vou pedir para eles te darem a sua medicação para dor,
para você não sentir dor daqui para lá. Falei, tá bom. Eu não estava com dor até então. Quando a enfermeira voltou com a documentação e as coisas, aí ela me entregou o remédio. Ela falou, você toma o remédio depois no caminho, porque faz pouco tempo que você tomou. E aqui, ó, e aí ela me deu um saquinho assim. Tem um lanchinho, caso você sinta fome no caminho para casa. Eu estava a 50 minutos de casa. Até nisso, Deus teve cuidado. Dentro do saquinho tinha, não só o lanche para mim, tinha dois copinhos de água, porque ela pensou no Lu também. 2 maçãs, 2 pãezinhos, tudo em dobro. Falei, gente, quem é que sai do hospital com um lanche para comer no carro? Mas aí vem uma parte difícil também, que é a recuperação. E o que eu não falava para eles em casa era o medo que eu tinha do resultado da análise do que tinha sido tirado. Ela só me fala, a doutora Lídia falou para mim assim, olha, estava bem grandinho o seu útero. E o mioma de fora que a gente tirou tinha um tamanho de uma laranja. E dentro dele, vinha em doses homeopáticas o aviso. E dentro dele não tinha um mioma, tinha um monte. Então eu tinha muito medo do que a gente chama de anátomo patológico, disso que tinha sido tirado. A minha avó, por parte de pai, teve câncer de mama. Meu pai teve câncer de bexiga. Então, por mais que eu não falasse, eu tinha muito medo que o resultado viesse maligno também. Passou 30 dias, quando eu voltei na consulta, a doutora Lígia pegou o exame, falou para mim assim, ó, tá aqui o resultado do seu anátomo patológico. Eu fiz na Beneficência Portuguesa. A médica me atendia no Einstein. E o exame foi feito no Sírio-Libanês. Eu nem sabia que o meu convênio ia cobrir isso. Ela falou, não se assusta, que você vai ver o resultado do laboratório, mas é porque é o laboratório do Sírio que faz a análise das coisas da BP. Falei, tá bom. E assim, trabalhando em hospital, eu circulei dentro desses lugares por muitas vezes. Então eu sabia como as coisas funcionavam. Aí ela olhou para mim e falou assim, fica tranquila. A única coisa que importa para a gente é a última frase. Era tudo benigno, era mioma mesmo. Eu respirei assim na hora, como eu acho que eu não respirava há meses. E nesse tempo, nesse 1 ano e 6 meses quase, Deus me mostrou o quanto Ele me ama. Deus me mostrou que quando Ele disse não, que quando Ele não deixou que as coisas acontecessem aqui, era porque Ele tinha algo melhor. É porque Ele sabia onde seria melhor acontecer essa cirurgia. Hoje, quase 90 dias, 88 dias pós-cirurgia. Eu estou de salto alto, vida normal. Já dei até uma corridinha na praia. Não sei se a minha médica vai brigar comigo depois. E eu vou dizer para vocês, Deus é fiel.
E a Nília está ali atrás. Nília ouviu muitos meus pedidos de oração. E um dia ela falou para mim assim: a gente vai orar por você até você ficar boa, até você estar totalmente recuperada. E cada um que passava por mim e dizia: eu estou orando por você, vai dar tudo certo com a sua cirurgia. Eu estou orando, essa cirurgia vai ser liberada. Eu estou orando, Deus vai fazer você se recuperar. Aquilo me dava novo fôlego de vida. Então, eu tenho muito a agradecer a essa igreja. A cada um que lembrou de mim por alguns segundos do dia. E foi num período como esse que, através de um clube do livro, eu conheci esse livrinho aqui, ó. O Céu Reina, da Nancy DeMoss. E é muito difícil a gente, quando está recebendo nãos, pensar que o não também é a vontade de Deus. O não também protege. E esse livro fala da vida de Daniel. E mostra o quanto Deus reina em tudo e apesar de tudo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 10, versículo 4. Diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos eram tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens estavam comigo, nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém me tocou e me ajudou a ficar de joelhos apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenhas medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Os primeiros 6 falam muito da história do povo naquela época, e os últimos 6 têm muito a ver com a revelação ainda de muita coisa que ainda vai acontecer. Eu não quero me apegar a essa parte escatológica da passagem, mas eu quero que você olhe para esse Daniel como homem, como ser humano. Como um homem que foi escolhido por Deus. Nessa passagem mostra Daniel como um homem que ficou doente, um homem que teve as suas forças exauridas, que ficou cansado, que desmaiou, mas que ao mesmo tempo, em nenhum momento, ele perdeu
a perspectiva de que tudo era feito pela vontade de Deus. Esse Daniel não se mostra com a fé abalada, apesar de tudo aquilo que ele viu. Se você olhar os capítulos 7, 8, 9, 10, você vai ver que ele teve o espírito angustiado, que ele desmaiou e ficou cansado, que ele ficou doente por 3 semanas, que ele ficou sem forças e que ele ficou sem fôlego. E isso naquela época em que eu estava em tratamento, e o livro repetia várias vezes, apesar disso tudo, o céu reina. Apesar disso tudo o que acontece é a vontade de Deus. E o que eu quero deixar muito claro para você nesse momento é, apesar da nossa fé, mesmo com toda a nossa fé, mesmo com tudo aquilo, o que nós acreditamos em Deus, as coisas ruins acontecem. A nossa fé não impede que as más notícias cheguem. Mas a nossa fé nos permite saber que, apesar de tudo, o Senhor está conosco. Como eu falei no começo, a nossa vida nessa terra é cheia de altos e baixos. Quando você pensa que está tudo resolvido, que vai ficar tudo bem, alguma coisa acontece. No começo desse mês eu estava já recuperada, já voltando à vida normal, já dirigindo, levando as crianças para cima e para baixo. Um dia o Lu me liga às 6 horas da tarde, numa sexta-feira, e diz assim: Dani, bateram no nosso carro. Na hora, eu sou muito humana nessa hora, eu fiz assim, de novo, Jesus. Eu achei que a gente tinha passado da fase conturbada. E aí Deus me mostra que apesar das minhas falas, muitas vezes desesperadas, Ele está no controle. Apesar de tudo isso, Deus me mostrou que aquilo podia ter sido pior. O cara que bateu no nosso carro estava embriagado, o nosso carro estava estacionado numa avenida larga. E depois a gente soube que a polícia veio e fizeram bafômetro, tudo isso, e deu muito alterado. Mas provavelmente, se o meu carro não estivesse ali, se não tivesse nenhum carro naquela vaga onde o meu estava estacionado, o carro desse homem tivesse se perdido ali onde ele se perdeu, ele teria entrado dentro da sala onde o Lu fica. E tem uma parede de vidro só, para a rua. Fora isso, era um horário muito próximo ao horário que o Lu sai para fazer lanche às vezes. Ele podia estar dentro do carro. Ele podia estar entrando no carro. Ele podia estar saindo do carro. E aí Deus me disse, foi só o carro. E aí eu me lembro do livro de novo e me lembro e falo, apesar de tudo, o céu reina. Deus sabe
o que podia ter acontecido, eu não saí. Deus nos livrou, foi um livramento, mesmo assim. E aí é o que eu estava falando, cada hora é um jogo de videogame. A gente está lá em cima e tem hora que a gente está lá embaixo. Mas aí Deus nos lembra que Jesus, quando morreu na cruz, subiu aos céus, ressuscitado, disse que o Espírito Santo estaria conosco e seria o nosso consolador. Que o Espírito Santo estaria ao nosso lado em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E aí a gente respira e dá glória a Deus porque não tinha ninguém dentro do carro. Porque a cirurgia que era para ter sido feita aqui, ter dado talvez errado, deu tudo certo. Graças a Deus porque as crianças estavam em casa. Nós agradecemos pelos livramentos. Nós louvamos a Deus porque o Espírito Santo nos consola e nos conforta a cada dia. As visões de Daniel também falam de uma esperança futura. E o que Deus mostra para ele, além de toda aquela coisa ruim que vai acontecer, é que apesar de tudo, o domínio de todas as coisas continua nas mãos de Deus. Deus controla todos os eventos das nossas vidas. Deus controla todos os eventos da nossa terra. Nada foge do controle das mãos dele. Daniel nunca perdeu de vista a grandeza de Deus e a certeza de que o céu reina. E aí, às vezes, você se sente como os discípulos com Jesus num barquinho, no meio do mar. Muito tempo depois, lá no Novo Testamento já. Os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, já no meio do caminho, e uma tempestade começa. Os discípulos se desesperam, assim como a gente se desespera com o barco da nossa vida muitas vezes. Não sei vocês, mas eu consigo imaginar os discípulos tirando água com um baldinho, desesperados e perguntando, cadê Jesus nessa hora? A gente não faz assim? Cadê Jesus nessa hora? E aí eles descobrem que Jesus estava dormindo. Lá dentro do barco. E eles vão acordar Jesus e perguntam, você não se importa com o que está acontecendo? Olha só a tempestade. Você não se importa que nós vamos morrer? Os discípulos tinham medo da morte nesse momento. Talvez a sensação fosse a mesma que a minha no centro cirúrgico. As coisas vão acontecer e Jesus não está nem aí. E aí Jesus olha para eles, olha para o mar e diz, acalme-se, fique quieto. Sabe? Deus não perde o controle. A tempestade estava fora do controle dos discípulos, mas não estava fora do controle das mãos de Jesus. E Jesus ainda diz para ele, por que vocês são medrosos? Como é que ainda não têm fé? Eles estavam andando com Jesus há quanto tempo?
E aí eu digo para você, porque me fiz essa pergunta muitas vezes. Por que tem medo? Você não tem fé? E é nesse momento que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E nos aproxima de Deus. Mas nós precisamos fazer o que os discípulos fizeram. Ir atrás de Jesus. Nós precisamos fazer o que Daniel fez. Confiar que apesar de tudo, o céu reina. Lá em Daniel, ainda no versículo 12, o anjo diz assim para ele: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo no mundo e acha que Deus não está vendo, que Deus não está olhando para aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, nada sai do controle absoluto de Deus. Como a Wanda falou aqui há pouco tempo, o que Jesus nos disse foi: no mundo vocês terão aflições. Mas o que ele diz? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vitória, muitas vezes não está aqui. Não está no que a gente consegue ver. Muitas vezes está naquilo que a gente não vê e que Deus nos livra. Acho que eu reclamei tanto por causa do carro, que aí Deus me fez ver o que podia ter acontecido. E me disse: não está fora do meu controle. Está difícil, a gente vai ficar aí uns 2, 3 meses sem carro, sem previsão. Mas não está fora do controle de Deus. Não estava fora do controle lá no Velho Testamento, não está fora do controle no Novo Testamento. Não está fora do controle de Deus na minha vida e não está fora do controle de Deus na sua vida. Seja o que for que você esteja passando hoje, você só precisa entregar aos pés da cruz. Seja qual for a dificuldade que você tem em mente, qualquer que seja essa circunstância, o céu reina sobre ela. Tenha essa certeza. Aconteça o que acontecer, hoje, amanhã, ou o que já aconteceu, tudo estava nos planos de Deus. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle do mundo. A vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Amém?